Fala galerinha bonita, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Áudio Eletrônica. E hoje eu vou estar passando aqui um vídeo, eu vou estar fazendo uma pinturazinha aqui e vou estar mostrando para vocês o meu processo aqui, né? Eu pretendo essa pintura aqui, não sei se vai ser em um vídeo, dois ou três, mas fazer ela todinha aqui com vocês para vocês terem uma base de como é que eu trabalho, né? E também para sanar a dúvida de um coleguinha aí, eu postei um vídeo, minha última pintura aí, que eu fiz, eu postei algumas fotos, e ele me falou que tem uma grande dificuldade, gosta de pintar, mas tem uma grande dificuldade em pintar árvores, entendeu? Só que aí eu falei pra ele que pintar árvores não é tão difícil assim, entendeu? Na verdade, pintar não é tão difícil assim. Acontece que a maioria das pessoas que vão ensinar não ensinam corretamente. E para utilizar a tinta a óleo, ela tem um processo correto para a gente poder estar utilizando ela. Não é simplesmente igual eu vejo muita gente fazendo aí, pega uma tela dessa daqui, aí já vai pintando o desenho bonitinho, certinho e tal. Aquele é o pior método que tem para as pessoas aprenderem a pintar. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa referência, tá? Aproveitando para dizer para vocês que não é porque, olha, temos essa referência aqui que eu peguei do Pinterest, não é porque eu estou com essa referência aqui que eu sou obrigado a pintar exatamente igual, mesmo porque as fotos elas distorcem muitas coisas, principalmente a questão da perspectiva, entendeu? Então, numa pintura a gente utiliza tanto perspectiva linear como perspectiva atmosfera. A perspectiva linear nada mais é do que as coisas que vão se afastando, elas perdem meio que linhas, elas ficam meio desfocadas, entendeu? É só raciocinar. Tudo que está perto, à vista humana, se vê com mais nitidez, com mais detalhe. E tudo que vai se distanciando vai perdendo a nitidez e o detalhe, entendeu? Então, essa perspectiva linear diz que as linhas, os desenhos que estão próximos, as figuras que estão próximas, a gente consegue enxergar as linhazinhas direitinho, entendeu? Quando chega mais para longe, a gente praticamente não consegue enxergar nem diferenciar. É a mesma coisa da perspectiva atmosférica. Tudo que está próximo do nosso olhar, a gente vai ver com mais saturação, com mais cor, mais vivacidade. Inclusive, tem gente que vai ensinar sobre saturação e não sabe ensinar, né? Não sabe dizer, olha, saturação é a qualidade da cor. Ou seja, se você tem um verde vivo, entendeu? Quanto mais viva está aquela cor, quanto mais pura, que nem as cores aqui de tubo, ó, as cores aqui elas vêm praticamente na saturação máxima dela. Aqui eu tenho um verde esmeralda, ele está na saturação máxima dele. Tem um azul cobalto aqui, ele está na saturação máxima dele, que é a vivacidade da cor, é o quanto a cor é viva. Tem aqui um azul ultramar, que está na saturação máxima dele, um alizarin crisson, que está na sua saturação máxima, um vermelho de cádmio, que está na saturação máxima, um amarelo indiano, entendeu? Isso é saturação. Quanto mais pura a cor ela está, entendeu? À medida que essas cores elas vão se distanciando, vocês veem que aqui, olha, temos verdes aqui, ó. Quanto mais perto o verde, mais saturado ele está, ó. À medida que ele se distancia, ele vai ficando menos saturado, vai perdendo como é que eu posso dizer? A pureza, entendeu? Inclusive vai até mudando de cor na questão da atmosfera terrestre, as coisas que vão se afastando tendem a ficar mais azuladas, entendeu? Por causa da atmosfera que interfere na visão. Enquanto mais longe, mais camada de atmosfera tem na frente das cores. Então, é mais ou menos isso. Essa é a nossa referência. O que a gente vai estar usando aqui? A gente vai estar utilizando pincéis, normais pincéis de cerda, né? Eu geralmente costumo usar esse tipo de pincel que eu vou mostrar para vocês, ó. São pincéis simples que a gente compra aí, ó. Pincéis de cerda aqui, que eu costumo estar utilizando, entendeu? Vou estar utilizando o diluente eco. Estou usando esse pincelzinho aqui também, ó. Vou utilizar ele para pintar, ó. Um pincelzinho da Condor aqui, comumzinho, né? Todos os pincéis de cerda. Aí eu costumo utilizar aqui essa vasilhinha, olha, que eu coloco aqui diluente, é o diluente eco que eu utilizo, só que esse diluente aqui é só para limpar os pincéis. Eu estou pintando aqui, eu preciso limpar um pincel para mudar de uma cor para outra, eu limpo aqui, eu lavo aqui dentro, certo? Só que eu também utilizo esse diluente eco, aqui ó, não sou pago para estar fazendo propaganda, mas o que é bom a gente tem que mostrar, né? Eu não escondo o que eu uso. Uso aqui esse diluente eco na pintura. Então esse diluente, eu vou pegar ele aqui, deixa eu abrir. Olha, tem essa vasilhinha aqui que eu costumo usar, ó. Vou colocar aqui um pouquinho dele aqui, ó. Que é justamente o que eu vou usar nas primeiras camadas da minha pintura, observa.
Então esse diluente eu vou deixar ele aqui do ladinho aqui, ó. Vou até deixar desse lado esquerdo aqui para eu poder estar pegando, para estar utilizando com as tintas. Entendeu? Mesmo que a gente tenha o diluente aqui, olha, nessa vasilha aqui, esse diluente aqui eu só uso para lavar. Ele não serve para fazer esse processo de estar passando lá na tela, porque ele aqui ele está impuro. E aqui vocês viram que eu peguei ele na hora, ó, purinho. Então ele vai ter uma ação muito mais eficaz, entendeu? Então esse aqui é só para limpar e esse aqui eu vou utilizar para nas tintas, no processo de pintura, né? Agora vamos começar aqui o nosso processo. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou usar um pincel mais macio para estar fazendo a imprimitura da tela, certo? Essa imprimitura, meus pincéis, ó, eu guardo eles todos passados no sabão, ó. Ele fica durinho assim, ó, do jeito que ele vem encerado quando a gente compra. Aí o que é que acontece, ó? Eu faço isso, tá? Como ele tem um resquício de sabão aqui nele aqui, eu vou rapidamente e lavo aqui, olha, nessa vasilhinha aqui, ó. Lavo bem lavadinho, venho aqui na toalhinha e tiro o excesso, ó. Tem uma toalhinha de limpeza aqui. A toalhinha tá até sujinha, ó. Venho aqui, ó. Mas suja só, assim, ó, só de tinta que eu utilizo. Eu gosto de utilizar uma toalhazinha e tiro o excesso aqui do Ecosol que eu usei da limpeza. Aqui que acontece. Agora a gente, vou botar a toalhinha aqui em cima de uma cadeira. A gente vai estar utilizando esse pincel que já tá limpinho aqui, ó. Se cada câmera tremer, vocês me perdoem, porque ela tá bem na minha frente, que eu quero ver se eu gravo melhor para vocês. Agora, como eu falei para vocês, eu vou estar utilizando aqui, olha, esse diluente, vou colocar aqui em cima, para vocês verem. Molho bem o pincel aqui no diluente, venho aqui, ó, e pego o nosso amarelo indiano, ó. Pego ele aqui e afino bem, ó. Observe. Bem fininho, venho aqui e pego mais, ó, diluente. Afino o máximo que eu posso aqui, ó. E vou estar passando na nossa tela aqui, ó. Observe. Que é uma camadazinha fininha, ó. Não é para ficar muito forte. Entendeu? Então a gente dilui ele bem aqui, ó. Bem diluído e vem passando aqui na nossa tela. Esse processo aqui é um processo que eu não deixo de fazer em trabalho nenhum meu depois que eu aprendi, porque nesse processo aqui, não sei se vocês sabem, mas quando a gente pega essa tela aqui, ela tá seca, e quando você vai passar tinta numa tela seca, a tinta ela fica meio que ruim para pegar, fica grossa, não quer deslizar direitinho, ó. Sempre lembrando de dissolver, bem dissolvido. Então esse processo aqui, tem muita gente que diz que ele só serve para tirar o branco da tela. Não, não é verdade. Esse processo aqui ele serve principalmente para lubrificar a tela, tá? É claro que tirando o branco da tela vai ficar melhor para a gente poder estar julgando os valores. Só que não tem muita importância aqui nessa primeira etapa que a gente está fazendo, que vai ser depois do desenho, que é as primeiras camadas de tinta, não tem muito essa importância da questão de estar julgando. Entendeu? Então eu faço ela aqui por causa que me dá essa facilidade. Ó, vocês observam que quando eu estou passando aqui, ó, tem uma certa dificuldade para passar, porque a tela totalmente seca, ela não é muito legal para a gente mexer. É tanto que depois, na última camada, nas últimas camadas que a gente vai estar fazendo, a gente espera essas primeiras aqui secarem, entendeu? Não é que necessite tanto, é que facilita o trabalho, porque se eu quisesse começar e terminar essa pintura aqui numa mesma sessão, né? Eu poderia, entendeu? Com o tempo a gente vai dominando a técnica que a gente consegue terminar só na sessão só. Só que fazendo em pelo menos 2 ou 3 sessões, a pintura ela fica muito mais caprichada, entenderam? Então aqui, ó, essa questão aqui da tinta bem diluída aqui, ó, pra gente estar fazendo a imprimitura, ela vai nos dar essa facilidade, a tela vai ficar lubrificada para a gente poder vir com as próximas camadas. É tanto que quando eu for vir aqui com a pintura, a próxima camada, essa parte aqui que eu fiz aqui, olha, já vai estar totalmente seca, porque aqui eu vou esperar 5 minutos para essa tinta aqui, para a tela absorver um pouco ela, que a tinta vai absorver, entendeu? Aí eu vou passar um guardanapozinho aqui para tirar o excesso de cima. Então ela vai estar praticamente oxidada, não vai interferir na próxima que vai vir. Entendeu? Então aqui ó, terminamos de passar bem passadinho aqui, ó, a tinta o mais diluída possível, ó, só o amarelo indiano.
entendeu? Aí eu espero aqui uns 5 minutinhos, entendeu? Para a tela poder absorver boa parte aqui desse pigmento. Aí é que eu vou vir já com os próximos passos. O próximo passo, que é desenho, é uma parte também que o pessoal tem muita dificuldade, é com desenho, principalmente quem está aprendendo, porque acha que desenhar é fazer exatamente uma cópia igual daquilo que eles vai fazer já de cara, entendeu? Tipo, se for desenhar uma vasilhinha dessa daqui, o cara acha que, o iniciante acha que tem que delinear certinho para ficar tudo bonitinho e não é assim que funciona. Você pensar assim no desenho dessa forma vai te dificultar na questão da parte de estar adquirindo desenvoltura para poder trabalhar. Então, eu costumo dizer que as pessoas ensinam principalmente desenho muito errado. Essa técnica aqui que eu estou utilizando, que vou estar mostrando para vocês aqui, essa técnica tem mais de 30 anos que eu pinto e só agora há pouco tempo eu vim conseguir pegar ela depois de muita pesquisa, entendeu? Na maior parte do tempo em sites internacionais, né? Técnicas de pintura e técnicas de desenho, que basicamente são a mesma coisa. Pintura e desenho eu julgo praticamente a mesma coisa, entendeu? Porque quando eu estou pintando, eu estou desenhando. E quando eu estou desenhando, eu estou usando um instrumento de pintura, entendeu? Digamos que o grafite é um instrumento de pintura, se você utilizar ele para tal. Entendeu? Então, quando eu estou desenhando, eu estou pintando, e quando eu estou pintando, eu estou desenhando. Então, tudo se torna uma coisa só. Só que as pessoas, principalmente no Brasil, têm a mania de dificultar as coisas. Não sei por que o brasileiro tem essa mania. E vai tornando as coisas cada vez mais difíceis da gente pegar. Na maioria do tempo, eu entendo que é porque nem todo mundo sabe ensinar, entendeu? Não se profissionaliza em ensinar. Muita gente aí até trabalha bem, mas na hora de ensinar, meu Deus do céu, são uma negação. Entendeu? Não é à toa que eu demorei mais de 30 anos para poder entender essa técnica que eu utilizo ela hoje. Assim mesmo, depois a gente... Então vamos continuar aqui, deixar o nosso pincelzinho aqui de lado. Eu conversando com vocês aqui, eu acho que já passou basicamente uns 5 minutos. Então, deixa eu pegar aqui o guardanapo, toalhinha de papel. Olha, observe, temos aqui uma toalhinha de papel. O que eu faço? Eu sempre utilizo essas toalhinhas de papel para estar fazendo esse procedimento, para estar limpando às vezes um pincel, alguma coisa, principalmente a minha espátula quando eu uso, eu sempre utilizo. É tanto que eu já tenho até um sujinho aqui, ó, que toda vez que eu termino meu trabalho eu limpo minha palheta direitinho, deixo ela limpinha. Para mim é muito importante. Então o que que acontece? Já passou mais ou menos aqui os 5 minutos. O que a gente consegue? A gente vai tirar o excesso da tinta aqui, ó, que não penetrou na tela. Isso aqui, eu fiz esse processo. Se eu deixasse passar 10 minutos aqui, eu não precisaria fazer isso. Mas como eu prefiro fazer mais rápido, não gosto de demorar muito, eu venho aqui, ó, principalmente aqui em cima da fita crepe aqui, ó, que ela fica, observa. Vou tirar o excesso. Por que que eu faço isso? Para que esse excesso não venha atrapalhar na próxima camada que eu vou trabalhar. No caso aqui eu não vou trabalhar a próxima camada agora, o que eu vou trabalhar é o desenho. Vocês vão ver como é que eu trabalho o meu desenho. O meu desenho eu trabalho de forma totalmente diferente. É tanto que eu via os pintores profissionais trabalhando dessa forma e não entendia por quê. Porque eles não sabem, a maioria não sabe ensinar o porquê das coisas. Eles fazem bem feito, mas na hora de ensinar, como eu falei para vocês, são uma negação. Então, ó, observa. Apesar de parecer que não saiu nada de lá, mas olha aqui, o excesso que estava por cima. E não é porque eu usei só o diluente aqui, entendeu? Esse solvente, que a minha tinta, ela ficou uma tinta quebradiça ou ressecada. Jamais. Tem muita lenda na internet sobre tudo. Aqui na questão de pintura, meu amigo, tem uma lenda tão terrível aí sobre essa questão de usar de solvente aí que, Ave Maria, é coisa aí que nunca aconteceu na vida, o povo fica falando. Negócio de craquelamento e tal. Para vocês terem uma ideia, toda pintura sem exceção, ela vai craquelar um dia. Isso é natural da tinta óleo, porque a tinta óleo ela não seca por evaporação, ela se solidifica por oxidação, entendeu? Do contato dela com o ar. Quanto mais tempo ela passa sob o ar, ela vai sempre se solidificando e chega uma hora que ela vai sim craquelar, entendeu? E essa questão da craquelação, o povo fica falando pra gente, aí surge um monte de lenda aí, eles não ensinam que preste, tá? A gente fica com medo de usar os produtos
e não tem uma coisa de qualidade. Para vocês terem uma ideia, ó, eu uso só esse diluente aqui, porque para o bom sabedor, a nossa tinta, ela já vem com óleo. A base dessa tinta é óleo. Ela é preparada no óleo de linhaça, essa tinta aqui. Eu estou usando aqui tintas da Corfix, né? Eu não sei se eu falei todas as cores para vocês, mas aqui as cores na minha paleta que eu utilizo são aqui, ó. Branco de titânio. Tenho aqui amarelo transparente. É um amarelo super bom para dar acabamento. Ele dá uma vivacidade muito grande nas cores que preciso. Temos aqui o amarelo indiano, que eu utilizo muito, né? Principalmente vocês viram que a gente deu a base e a imprimatura. Tenho aqui o vermelho de cádmio, não é o meu preferido, né? O vermelho francês é melhor para isso, mas esse daqui também funciona. Esse daqui é um pouco mais fraco, mas funciona. Tudo da Corfix, tá? Temos aqui o alizarin crimson, que é ótimo, só que já é do grupo 3, se não me engano, ele é um pouco mais caro. Então pode ser substituído por carmim ou magenta. Temos aqui o verde inglês, o verde inglês não, é verde esmeralda, que eu não fico sem, né? Depois eu vou explicar direitinho para vocês porque. Temos aqui o azul cobalto da Corfix e temos aqui também o azul ultramar. São as cores que eu uso, as únicas cores. Na verdade eu costumo dizer que eu só uso 3 cores, né? Amarelo, azul e vermelho. Só essas 3 cores, né? Aqui já são variações, como aqui a alizarin crimson é um vermelho mais frio. Esse amarelo vermelho de cádmio aqui é uma variação mais quente já, né? Temos o amarelo indiano aqui que eu julgo ser um pouco mais frio, e temos aqui o amarelo. Na verdade o indiano eu julgo ser mais quente, e temos aqui o brilhante que eu julgo ser mais frio, né? Então a variação das cores são isso, entendeu? É só uma variação de cores. A gente não precisa de 300 cores para fazer uma coisa bem feita. O importante é, como é que eu posso dizer para vocês? É a atmosfera da pintura. Quer dizer, numa paisagem, por exemplo, tem que ter todas as cores em todas as áreas. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai estar fazendo a questão do desenho. Se vocês viram aqui na minha referência, olha, que eu estou utilizando, não sei se dá para vocês notarem, mas aqui, ó, eu utilizei um aplicativo que ele faz aqui, olha, a divisão aqui, ó, de 3 em 3, que isso aqui é chamada da técnica, são linhas de ouro, né? Tem uns pontos aqui, olha, pontos de ouro da pintura. Eu costumo botar assim, não é nem tanto por causa dessa questão, eu boto só para me dar mais uma referência para eu poder estar fazendo o desenho melhor, ter uma referência melhor para estar fazendo o desenho. É tanto que eu já vou fazer aqui essa parte dessa mesma divisão aqui, ó, das linhas. Observem, isso vai facilitar na hora de desenhar. Então eu continuo com o meu diluente, né, usando minha tinta bem diluída, como vocês viram, eu comecei aqui, ó, com a tinta bem diluída, né? Inclusive vou até molhar aqui mais aqui, ó, o nosso solvente aqui para a gente continuar. Ó, esses vídeos, gente, de tutorial, para quem quer aprender, são uma maravilha, entendeu? Só que tem uma coisa aí, eu vou estar fazendo a mesma grade que tem lá, ó, que são... na verdade eu não estudo muita teoria de pintura, não. Na verdade eu nunca estudei tanta teoria para ensinar, entendeu? Eu gosto de ensinar assim da maneira como eu entendo, que eu acredito que dá para facilitar para as pessoas, entendeu? Então, ó, vou fazer essas grades aqui. Não precisa ser aquela coisa super bem feita, porque desenho não precisa ser aquela coisa ultra super bem feitinha, não. Tem que ser uma base. Então, como as pessoas acham que desenho tem que ser aquela coisa ultra super bem feita, a maioria das pessoas tem uma dificuldade gigantesca em aprender, porque desenho não é dessa forma. Então vocês vão observar aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aqui a minha referência novamente. Observem. Vocês vão observar que eu não vou desenhar detalhes aqui. A questão da pintura a gente começa sempre do macro para o micro, ou seja, começa da grande forma até chegar no final na pequena forma. Quer dizer, a gente começa uma árvore dessa daqui, por exemplo, ou dessa daqui, você não vai ficar desenhando folhinha por folhinha. A gente desenha a forma dessa árvore, a forma de fora. Observem como é que eu vou desenhar, não vou ficar desenhando detalhes. Eu vou desenhar cada objeto aqui, ó. Eu vou desenhar a estrada, depois vou desenhar essa grama do lado aqui, ó. Grama do meio e essa grama daqui, né? As árvores eu não vou estar desenhando cada detalhe, eu vou desenhar a base dela. Então observem como é que eu trabalho. Primeira coisa aqui, ó, é nos concentrar na nossa linha do horizonte. Olha, ela está mais ou menos aqui, ó. Vejam lá o horizonte, ó. Entendeu? Então eu vou me baseando aqui nessas linhas, onde é que essas linhas principais estão mais ou menos, e vou fazendo meu desenho, observe.
Ah, e que nem a questão que eu estava falando para vocês, que para quem tem interesse de estudar não tem negócio de vídeo grande, só que infelizmente o brasileiro hoje ele está condicionado a ter muita pressa pelas coisas, entendeu? Que as coisas tudo com pressa, né? Não tem paciência e como é que eu posso dizer para vocês? O que realmente importa vai ficando para trás. O povo hoje em dia eles não tem mais paciência para aprender as coisas. O povo eles acham, por causa da rede, eles acham que aprender é simplesmente ver uma vez e pronto. Se já aprendeu bem, se não aprendeu é porque quem está ensinando não sabe ensinar. E não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Outra coisa, sobre o arredondamento que eu falei para vocês, vocês vão observar que eu não desenho arredondando. Apesar da gente tá vendo coisas redondas, deixa eu pegar o pincel aqui que caiu. Vocês vão observar que na maioria do tempo eu vou estar utilizando só linhas retas. Tá? Olha, se bater na câmera, vocês me perdoem. Aqui a câmera está bem aqui na minha frente para mim poder fazer direitinho aqui e vocês estarem vendo. Então, como vocês vão observando, ó, eu vou sempre diluindo aqui a minha tinta, ó, para mim poder estar utilizando. Entendeu? Para poder estar utilizando o nosso desenho. E como eu falei para vocês, eu vou fazendo por base, ó, prestem atenção. Aqui, ó, vou fazer essa árvore aqui, ó. Entendeu? Já fiz aqui, ó. Fiz essa basezinha, agora eu vou fazer essa árvore. Então, eu não faço aqui um negócio totalmente chapado. Não, é assim, tem que ser assado. Não. Eu pego só mais ou menos a base dela aqui, olha. E vou fazendo, ó. Observem que eu praticamente não utilizo arredondamento. Eu pego só mais ou menos aqui uma base com linhas retas, ó. E vou fazendo aqui, ó. Mais ou menos como é que ela é, ó. Ó, já tá aí, ó. Delineada a arvorezinha lá. Vocês observem que eu praticamente não usei arredondamento. Aí venho aqui, já vejo a basezinha que tem aqui, ó. Dessa matinha que tem aqui perto. E já faço aqui, ó. Tá feito já isso aí, ó. Entendeu? Eu não preciso desenhar cada detalhe. Eu vejo que tem gente que vai pintar, aí primeiramente eles fazem um desenho super detalhado daquilo. Até as folhinhas das árvores eles fazem. Aí isso demora um tanto, sem falar que descaracteriza totalmente o que a pessoa está fazendo. Entendeu? Ó, observem que eu vou estar fazendo ó, as coisas aqui e eu não fico fazendo tanto arredondamento não. Eu pego uma linha reta e puxo mais ou menos, ó. Mais ou menos no que eu quero fazer, entendeu? E vou fazendo os detalhes. Ó. Ó. Observe que quando você usa só linhas retas, as coisas vão saindo simples e não se descaracterizam tanto, entendeu? Quando a gente tenta fazer um arredondamento, a descaracterização ela é iminente. Quer dizer, a gente não precisa de tanto detalhamento assim nas coisas não. Mesmo porque quando a gente vai pintar, a gente vai estar fazendo detalhes também. Como eu falei para vocês, quando a gente pinta, a gente está desenhando. Quando a gente está desenhando, a gente está pintando. Quer dizer, uma coisa depende da outra. E esse caso aqui, ó, nem sempre eu faço certinho o desenho, mas se caso eu errar, eu vou lá na hora de pintar eu corrijo. Eu não sou obrigado também a pintar exatamente igual está na foto, não. Porque tanto o desenho como a pintura é uma questão de observação, mesmo porque se você for parar para pensar direitinho, o que a gente está fazendo numa paisagem aqui é capturando o momento. Aqui não é porque a gente está pegando na foto aqui, mas isso aqui a gente tem que aprender para ir para o natural, fazer do natural, entendeu? Porque lá do natural não tem escola melhor do que a pintura do natural. No natural você vai estar pegando o momento na hora. E você vai observar que na natureza nada fica parado, tudo se movimenta. Entendeu? Olha, observem como é que fica. Aí minha primeira vez pediu outra para essa pessoa, né? Observem bem, ó. Vocês estão vendo que eu estou fazendo o desenho aqui e não estou me atendo tanto a detalhes. Eu pego só os detalhes principais. Vou estar fazendo com detalhes principais das coisas. Entendeu? Aí quando eu vi as pessoas fazendo isso, eu não entendia, né? Ficava, rapaz, como é que o cara pensa para ele fazer isso aí? É simplesmente isso, ó. Ao invés de estar pegando cada detalhezinho desse aqui, ó, eu desenho, por exemplo, só a parte de fora das formas. Depois, quando eu vier pintar, é que eu vou chegando no ponto de dar detalhes. Ah, tá.
E eu tampando pouca pessoa, gente, assim, exaia,